faz um tempo que eu tenho orado a Deus que seja mais do que um tempo de reflexão, seja um tempo de transformação, de mudança. Amém ou não? Se nós pudéssemos nos encontrar com Deus hoje e fazer um pedido para Ele, eu fiquei pensando nisso, né? O que eu pediria a Deus? Só uma coisa eu pediria a Deus. E isso que eu pediria a Deus mudaria toda a minha vida. Sabe o que eu pediria a Deus? Fé. Amém ou não? Porque a fé pode mudar e transformar todas as coisas. Então hoje é uma noite em que eu quero que Deus ministre fé na nossa vida. Então quero te convidar a fechar os olhos, a orar junto comigo. Pai, muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar para te adorar, para buscar sabedoria, conhecimento, entendimento. Mas hoje à noite queremos orar pedindo que o Senhor nos ministre fé, Senhor. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração uma fé poderosa, uma fé, Senhor, como Jesus diz nos evangelhos, que nós possamos ordenar a uma montanha que ela se atire ao mar e isso aconteça. É essa fé que nós queremos. É essa fé que nós precisamos. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu queria só ler um texto com você. Está um pouquinho escuro por causa das imagens que a gente vai ver. Mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Apesar da quantidade de informação essa noite, eu prometo que eu não vou ser pregador do Evangelho Eterno, que não acaba nunca. Salmo de número 19. A gente vai ter até um fundo musical com o nosso maestro Edgar aqui. Edgar, você pode até fazer um fundo musical para a leitura do Salmo 19, porque vale a pena. Diz assim, versículo 2. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite, sem discursos nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre a diversidade da vida. Ricardo, pode mudar. Queridos, nós moramos em um planeta que tem uma biodiversidade absolutamente incrível. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Nós moramos em um planeta que tem uma abundância de vida. Para qualquer lugar que nós olharmos, respirarmos, pisarmos, existe vida. Vida de uma forma incrível. Vida de uma forma extremamente variada. E os cientistas costumam dizer que tudo isso é obra do simples acaso. Que eu e você somos um acaso cósmico. Dá a impressão que nada foi projetado para nós. Que o fato de nós estarmos aqui reunidos essa noite, todos ao mesmo tempo ouvindo, meditando, pensando, orando, adorando a Deus, é porque nós escolhemos. Mas isso não é verdade. Deus é soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia já declara isso. Mas a ciência quis mudar algumas coisas. A ciência quis que nós entendêssemos de forma diferente. Pode mudar, Ricardo. Esse desenho é muito interessante. Existem duas formas de nós vermos o mundo. Uma é pelas lentes humanas, pela lente da ciência. Outra é a forma como Deus se revela na sua palavra. Tem uma teoria, a maioria das pessoas que estudam na área de medicina, biologia, psicologia, enfim, aprende muito sobre a teoria da evolução. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? A teoria evolucionista, a teoria do Darwin. Em 1859, Charles Darwin
ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Nesse livro, ele trabalha uma lógica extremamente incrível quando nós não temos todas as informações suficientes. E na época em que o Darwin escreveu esse livro, pode mudar, Ricardo. Na época que o Darwin escreveu esse livro, nós não tínhamos todas as informações suficientes. Por exemplo, a ciência ainda não havia descoberto a questão do DNA, da nossa formação. A ciência não havia descoberto uma série de coisas. E pareceu muito lógico quando Darwin lançou a ideia da teoria da evolução. Só que existe um hiato enorme entre aquilo que é provável e aquilo que é provado. Uma teoria sempre é algo provável. É provável que seja. Mas entre o provável e o provado existe uma diferença enorme. E o mais engraçado é que ela recentemente fez 150 anos de idade, a teoria, e até hoje ela ainda não foi provada. Amém ou não? Por exemplo, se há 50 anos atrás você pensasse na possibilidade de tomar emprestado um fio de cabelo de alguém e dizer numa roda de cientistas, eu vou pegar esse fio de cabelo e vou fazer uma pessoa exatamente igual à dona desse fio de cabelo, todo mundo acharia isso o quê? Uma loucura. Como há 50 anos atrás todo mundo achava uma loucura que Deus pudesse pegar a costela de um homem e fazer um ser semelhante a ele. Mas nós descobrimos que isso não é loucura. Amém ou não? O pessoal faz uma brincadeira com esse negócio da criação da mulher, né? Eles dizem que Deus formou o homem, ele olhou e falou assim, acho que dá para melhorar. E aí criou a mulher. Mas eu não sei se é verdade. Vou ficar de bem com as mulheres aqui. Não sei se isso é verdade. Mas é uma teoria que avançou muito no campo da pesquisa, apesar de não chegar a lugar nenhum, e esfriou a fé das pessoas. E o mundo naquele período entrou num colapso existencial incrível. Até que começaram a fazer alguns questionamentos extremamente importantes e que até hoje a ciência ainda não conseguiu responder. Por exemplo, sobre a origem do universo. Pode mudar, Ricardo. A famosa teoria do Big Bang, a grande explosão. Interessante. Muda mais um. Esse é um plano, eu não vou explicar tudo isso hoje, mas a teoria do Big Bang tem uma coisa muito parecida com o que um amigo meu diz, professor Adalto, chamada teoria do bolo de chocolate. Vocês conhecem, não? Vou explicar. Tinha um caminhão descendo a ladeira, e esse caminhão é aquilo que a gente chama de universo. Ele estava descendo a ladeira. E dentro desse caminhão, do baú do caminhão, tinha Nescau, tinha farinha de trigo, tinha leite, tinha todos os ingredientes propícios para um bolo de chocolate. E esse caminhão se chocou com outro caminhão que estava subindo a mesma ladeira. E o outro caminhão também tinha farinha, leite, Nescau, tudo propício para fazer um bolo de chocolate. E quando eles se chocaram, pegou fogo, e adivinha o que aconteceu depois do incêndio? Tinha um bolo de chocolate maravilhoso na ladeira. É mais ou menos isso que os cientistas querem que a gente acredite. Parece bastante improvável. Essa é a teoria do Big Bang. Duas grandes estrelas se chocam, da magnitude do Sol, criam uma grande explosão, e aí nós temos todos os elementos necessários para que haja vida num processo evolutivo no universo. É esse tipo de coisa que a ciência quer que a gente acredita. E eles até têm um papa, eles elegeram um papa, chamado Richard Dawkins. Vai mais um, Ricardo. Só que tem um problema com relação à teoria da evolução, com relação à própria teoria do Big Bang. O problema é o que está em Salmo de número 11, versículo 3. Que é uma palavra extremamente interessante que o salmista coloca ali.
O salmista em Salmo 11, versículo 3 diz o seguinte: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? E aí nós começamos a relativizar a vida. Porque você concorda comigo que num universo onde nada faz muito sentido, nada tem muito propósito, a vida passa a ser um objeto? Sim ou não? E aí discussões morais como homem, mulher e coluna do meio, discussões existenciais como eutanásia, distanásia, elas passam a não ter nenhum tipo de importância, porque afinal de contas a vida é produto do acaso cósmico, não há propósito. E é exatamente isso que o salmista está dizendo aqui, quando esses fundamentos são destruídos. Por isso que eu digo que hoje Deus vai operar na nossa fé, sabe por quê? Porque Deus vai restaurar os nossos fundamentos. Quando esses fundamentos são destruídos, nós não temos muito com o que lutar. E aí no desenho tem algumas coisas interessantes, como droga, pena de morte, aborto, discussões que parecem resolvidas, mas que na verdade elas não estão resolvidas. Existem algumas perguntas que a gente tem que fazer para os cientistas de hoje. Vai mais um, Ricardo. Esse livro fez muito sucesso nos últimos 4 anos. Deus, uma ilusão. Do papa do ateísmo moderno chamado Richard Dawkins. E ele diz que realmente, seguindo a ideia de Marx, que a religião é o ópio do povo. Que Deus é uma grande invenção para a gente ganhar dinheiro. Até cunharam uma frase, pequenas igrejas, grandes negócios. Mas eu não sei se é verdade isso. O que eu sei é que Deus de fato existe. E tem algumas perguntas que os cientistas não conseguem responder. Vai uma aí, Ricardo. Por exemplo, quando surgiu o universo? Eles não sabem responder. A Bíblia sabe. Mas eles não sabem dizer há quanto tempo o universo existe. Durante esse seminário nós vamos responder essas perguntas. E você vai ver que a Bíblia sempre esteve com a razão. Quer ver uma outra pergunta interessante? Quando começa a vida? Quando a gente vai discutir uma questão ética como o aborto, por exemplo. A vida começa quando o óvulo é fecundado. A vida começa quando o feto tem batimento cardíaco. Ou a vida começa quando o feto tem uma ação cerebral. Até para a distanásia, que é o prolongamento da vida, quando uma pessoa morreu, já não tem mais ações vitais, como ação cerebral ou morte cardíaca. É complicado para os médicos pensarem nisso. E, por exemplo, Jeremias diz que antes mesmo de ele estar no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia. Isso é incrível. A ciência não responde essas perguntas. Uma terceira pergunta é se a alma existe. Eu vi um dado interessante nessa pergunta. Diz que tem um psiquiatra americano estudando e ele observou um fenômeno nas pessoas que morrem. Inclusive, ele conseguiu descobrir até o peso da alma. Então, quando você fala assim, nossa, eu estou me sentindo hoje, parece ter um negócio pesado, é verdade, a alma pesa. E ele descobriu que toda pessoa, ao morrer, nesse estudo que ele fez, toda pessoa, quando morre, perde 21 gramas. Pode ser criança. Você que está com uns quilinhos a mais, fica tranquilo que a alma é leve. Você vai chegar magro no céu, irmão. Em nome de Jesus. Lá a gente não vai ter problema com isso. Mas ele descobriu que toda pessoa, quando morre, criança, idoso, ela perde 21 gramas. E ele sugere nesse estudo que esse é o peso da alma. A ciência não sabe dizer se a alma existe. Aliás, tem muita coisa que a ciência não sabe dizer. Por exemplo, se os animais pensam. A ciência não sabe dizer isso.
A ciência não sabe dizer porque nós temos premonições. Porque a gente desconfia que alguma coisa vai dar errado e dá errado mesmo. Agora, entre tantas coisas que a ciência não consegue responder, Deus propõe uma coisa na sua palavra. Olha o que ele diz. Isaías 58, versículo 12. Abre lá rapidinho. Isaías 58, versículo 12. Eu gosto muito desse texto. Diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. O que a gente leu lá no Salmo? Que quando os fundamentos são destruídos, o justo não pode fazer nada. Então, o nosso trabalho como justos, como santos em Deus, é restaurar o quê? Os fundamentos novamente. É falar e pregar a verdade. Diante de tantas perguntas como essa, o salmista conhecia a resposta. Veja o que diz o Salmo 139. Davi escreveu assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os evolucionistas, eles não conseguem responder, por exemplo, a complexidade do nosso olho. Porque existe uma maluquice dentro do universo da física. Por exemplo, que cor são essas cadeiras? Tem certeza? Eu provo para você matematicamente que a última cor que tem nessa cadeira é a cor azul. Na verdade, essa cadeira tem todas as combinações de cores. Mas o nosso olho vê como cor. Nenhum animal consegue fazer isso. Por isso que nós não temos nenhum parente próximo. É interessante. Isso é um negócio meio doido. Sim ou não? Por exemplo, quando a gente pensa na perfeição da criação, a formação da terra em Gênesis 1. Deus fez direitinho. No primeiro dia, ele criou o espaço, terra, luz. No segundo, a atmosfera, depois a vegetação. Ele não poderia ter criado uma coisa antes da outra. Ele não poderia ter feito o homem no segundo dia, por exemplo. Nós não poderíamos existir no segundo dia. Era necessário que houvesse uma ordem. É por isso que o Einstein disse uma vez que o universo é um grande relógio e por isso deve ter um relojoeiro. Para acertar, para dar a corda, para dar o timing certo. Alguns cientistas modernos, diante de algumas descobertas, já têm colocado isso. Já têm afirmado que a Bíblia tem razão. Tem um que eu gosto muito, Paul Horvitz. Ele diz o seguinte, pode mudar, Ricardo. Ele afirma assim: se existe vida fora da Terra, sobre vida em outros planetas, em outros lugares, a gente vai tratar disso na terceira segunda-feira, mas ele diz o seguinte: se existe vida fora da Terra, deve ser muito rara, já que na Terra existem 100 mil espécies de animais e só uma dessas espécies é inteligente. Então ele afirma que a Terra, ela tem algo especial. Pode pular um. Mais um, Ricardo. Olha só que interessante. A Terra é um planeta equipado para a vida. Se nós recortarmos 15 centímetros de altura de terra em 1 hectare, nós temos 90 toneladas de protozoários unicelulares. Em nenhum lugar a gente encontra vida em abundância como a Terra.
Quer ver um outro dado interessante? A Terra na trajetória, na rotação dela, se ela rodasse mais rápido, nós seríamos lançados no espaço. Se ela rodasse mais devagar, nós teríamos problemas para sobreviver aqui. Se nós estivéssemos 1 quilômetro mais para frente, morreríamos queimados. 1 quilômetro mais para trás, morreríamos congelados. Ela está exatamente no lugar certo, aonde ela deve estar. E eles querem que a gente acredite no bolo de chocolate. É bem complicado isso. Quer ver um outro dado interessante? 70% do nosso planeta é constituído de água. E água é fator primordial para a vida. É por isso que quando o nenê nasce, ele nasce dentro da onde? Do líquido água. Para que a vida aconteça é preciso haver água. E é por isso que lá em Gênesis 1, quando diz que não havia absolutamente nada, tudo era um vazio, a única coisa que havia era que o Espírito de Deus pairava sobre. Ele estava nos gerando no universo cósmico. Outro dado interessante que a gente tem aqui, por exemplo, é o eixo, os 23 graus no eixo da Terra. Se a Terra não estivesse inclinada nesses 23 graus, nós não teríamos as 4 estações do ano. Se a Terra fosse retinha, não fosse meio tortinha assim, toda a Terra seria congelada, porque os polos tomariam conta. Porque não havia degelo, não havia como ter as 4 estações. E se nós não tivéssemos as 4 estações, não haveria aquela biodiversidade de vida que nós vimos no princípio. Outro dado interessante, a Lua, a proximidade, a gravidade da Lua, que faz as marés, a proximidade da Lua, que contém, quando, por exemplo, Deus pergunta para Jó, quem colocou limites nos mares? Hoje Jó falaria, foi a Lua, Senhor. Porque a gente sabe que esse é o trabalho da Lua. Colocar limite nos mares. Se nós não tivéssemos a Lua, as marés inundariam a cidade. Nós teríamos ondas de 2.000 metros. Você não vai mais olhar para a Lua só apaixonadamente, né? Você vai falar, faz o seu trabalho aí direitinho. O pessoal que está lá no Rio assistindo a gente, ó. A ciência concorda com a Bíblia. Quer ver só que descoberta interessante? Peter Ward e Donald Brownlee, um astrônomo e um paleontólogo. Eles escreveram um livro extremamente interessante chamado A Sós no Universo. Em inglês, eu gosto mais do nome em inglês que chama Terra Rara. Olha o que eles afirmam. Vai mais um, Ricardo. O que estamos fazendo é finalmente afirmar em alto e em bom som o que muitos já pensavam há muito tempo. Quase todos os ambientes do universo são terríveis para a evolução da vida. A vida só pode se desenvolver em jardins do Éden como a Terra. Sabe quem está dizendo isso? Cientistas. Não são teólogos. São cientistas que estão afirmando que a Bíblia tem razão. Agora é interessante, porque a ciência ela quer tirar de nós a razão. Ou pelo menos alguns cientistas maldosos. A ciência não. Alguns cientistas maldosos. E eu gosto muito de uma frase do Chesterton que diz o seguinte: quando os homens param de acreditar em Deus, não é que não acreditem em mais nada, eles passam a acreditar em tudo. É verdade ou não? Por exemplo, tem gente que acha fácil acreditar nas pirâmides, no poder energizante das pirâmides. Não é? Na fitinha do Bonfim. Quando a gente viaja de avião, é engraçado, né? A gente viaja de avião, aí o cara pega a medalhinha e ele dá 3 beijinhos na medalhinha. Assim. E outro dia eu pensei assim, falei, cara, se esse avião cair, esses 3 beijinhos não vão resolver absolutamente nada. Mas as pessoas acreditam nisso. Elas falam assim para mim, Bruno, como é que você consegue acreditar nessa história do Adão e da Eva? A Arca de Noé, então.
E pelo amor de Deus, no tamanho do universo, a gente está aqui sozinho nesse planeta? São algumas perguntas que eles fazem para mim. Clica mais um aí, Ricardo. Mais um. Para aí, tá bom. Agora eu queria que apagasse todas as luzes. Quero fazer uma brincadeira com você. Esse é o nosso planeta. Você vai fechar o olho assim e vai tentar pegar ele com o seu polegar e com o seu indicador. Faz isso agora. Fecha um olho e tenta apertar assim o planeta. Tá apertando ou não? Ó, eu tô com o meu aqui na mão. Ó. E aí, tá se sentindo grandão? Fala assim pro gerente do banco, eu vou esmagar você agora. Hã? O planeta. Quando o Neil Armstrong estava na Apollo 11, ele fez exatamente o que vocês fizeram agora. Ele olhou pela janela da Apollo 11 e pegou o planeta Terra. E ele pegou o planeta Terra e apertou o planeta Terra, assim. E aí o Baldwin disse assim para ele, e aí, você se sente muito grande? E ele falou assim, não. Eu me sinto muito pequenininho. Esse é o lugar onde a gente vive. Vamos mais uma. Um dia Abraão teve uma dúvida muito grande sobre o futuro da vida dele. Sobre o legado que ele deixaria. E quando ele teve dúvida, sabe o que Deus disse para Abraão? Deus não mandou um profeta ir lá e dizer alguma coisa a Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, olha para cima. Conta as estrelas. E aí Abraão começou a contar as estrelas. Imagina a gente contando as estrelas aqui. E eu acho lá que pela milésima e pouco ele perdeu a esperança e falou assim, ó, isso vai dar muito trabalho. Onde o senhor quer chegar? Aí ele disse assim, assim como as estrelas, a tua posteridade será numerosa. Agora, por que é importante eu te mostrar isso? Porque esse é o lugar onde a gente vive. Essa é a nossa casa comum. E parece mesmo que a gente é pequenininho. Quer ver essa foto? Mais uma aí, Ricardo. Olha o tamanho da Terra em relação ao Sol. Esse é o tamanho proporcional. Você consegue imaginar? O Sol é uma estrela de quinta grandeza e não está entre as 7 estrelas maiores que o Hubble já descobriu. E esse é o tamanho do nosso planeta. Vou te dar uma outra perspectiva de Sol. Mais uma, Ricardo. Eu coloquei uma seta que é para você saber onde a gente está. É ali. Quando eu vi essa foto, eu falei, meu Deus do céu, tomara que o Sol nunca fique bravo com a gente. Agora eu quero que você veja esse filme incrível. Mais uma, Ricardo. Aí você está tendo uma panorâmica do nosso sistema solar. Vênus, o nosso planeta, Netuno, Saturno, Júpiter. Bom, esse é o Sol. E agora vocês vão ver algumas das maiores estrelas que o Hubble já conseguiu fotografar. Nós acreditávamos até 2 anos atrás que a Arcturus era a maior estrela. 58 mil vezes maior que o Sol. Mas aí a gente descobriu que tem algumas grandes estrelas por aí, como a Antares A, chamada de supergigante vermelha, a Rus Cephei e a Canis Majoris, a maior estrela já encontrada.
Comparando, a Terra teria um pixel em relação a essa estrela. Ela está ali, ó. Essa estrela tem 2 trilhões e 800 bilhões de quilômetros quadrados. Ela é 2 bilhões de vezes maior que a Terra. E se a gente sobrevoasse ela com uma aeronave a 900 km por hora, nós demoraríamos em torno de 1.100 anos para dar uma volta completa nessa estrela. E ela é só um punhado de estrelas na galáxia e nas galáxias do universo que Deus criou. Eu não sei aqui se tem alguém de outra religião, mas o seu Deus perdeu essa. Interessante, Deus criou esse universo. Deus tem uma régua de medir. Esse é o tamanho da régua de Deus. 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Isso é o que os astrônomos chamam de ano-luz. Quando Deus diz que a Terra é estrado dos pés dele, ele não está brincando, irmão. É de verdade. É de verdade. E alguns dizem que o universo tem entre 15 a 30 bilhões de anos-luz de largura. É um tamanho inimaginável. E o escritor de Hebreus diz que pela fé entendemos. Ele estava brincando com a gente. Porque matematicamente não dá para imaginar isso. Tem que ser pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quando Deus criou, haja luz,